Olá, tudo bem? Boa tarde a todos que se inscreveram para participar desse painel, o segundo do seminário que nós estamos fazendo sobre a liberdade de imprensa, em virtude do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que se comemorou no dia 3 de maio. Esse seminário é organizado pela Abrage e pela Embaixada dos Estados Unidos, e nosso objetivo foi, com 3 enfoques de segurança de jornalistas, o futuro dos meios de comunicação depois da pandemia e o combate à desinformação em meio à pandemia, discutir, refletir sobre a importância que nós, jornalistas, temos nesse momento, porque passa o país, em especial por conta do enfrentamento ao coronavírus. É um prazer eu ter aqui a Tereza Frontado, o Ricardo Gandu, a Maria Fernanda Delmas, o Sérgio Dávila e você que está nos acompanhando ao longo dessa próxima 1h30, mais ou menos. Eu vou apresentar os 4, mas antes eu queria explicar um pouquinho como é que vai funcionar. A gente vai fazer 15 minutos para cada um deles, para que cada um possa dar sua visão sobre o momento que a gente está vivendo e o papel da imprensa nele. E, na sequência, a gente vai abrir para perguntas que vocês já podem ir mandando, a gente já vai selecionando aqui por meio da ferramenta, e eu vou fazer entremeando as perguntas que eu mesmo tenho para os 4. Bom, vamos lá. Primeiro, queria dar a palavra a Tereza Frontado. A Tereza é jornalista e estrategista de conteúdo digital, é editora executiva da KUT, uma estação da NPR em Austin, nos Estados Unidos, no Texas. Ela é especializada em ajudar as redações a navegar nas complexidades das transições digitais, ao mesmo tempo que incorpora as novas plataformas e tecnologias no dia a dia das redações, nos fluxos de trabalho. A Tereza traz 20 anos de experiência trabalhando com organizações de mídia nos Estados Unidos e na América Latina. E nós a convidamos para falar um pouco sobre como é que ela está vendo a situação lá e aqui. Tereza, com você, então, por favor, você tem 15 minutos para nos dar o seu ponto de vista. Obrigado pela participação e bem-vinda. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Abrage, muito obrigada à Embaixada dos Estados Unidos pelo convite de poder conversar hoje com os meus colegas do Brasil. É um prazer para mim poder estar conversando aqui com vocês hoje e tentar descobrir realmente quais são os próximos passos. Como que o jornalismo será depois da pandemia? Então, basicamente, eu gostaria de compartilhar com vocês as lições que nós aprendemos nas últimas 12 semanas, que é realmente o tempo que estamos cobrindo a pandemia aqui nos Estados Unidos e no Texas. Então, realmente, 12 semanas muito intensas, também muito intensas para vocês. E nós temos várias histórias que foram produzidas, vários segmentos que foram produzidos na nossa redação. E mais de 60 histórias foram traduzidas para o espanhol. E uma das coisas que realmente permanece constante durante essa pandemia é o objetivo de produzir um jornalismo de qualidade. Então, nós temos a nossa estação NPR, QUT 90.5, nós cobrimos o Texas e também produzimos um show que é também transmitido para todo o Texas. Então, nós produzimos informações oportunas aqui no Texas e também localmente na nossa cidade. Então, eu gostaria de compartilhar algumas das coisas que nós aprendemos nas últimas 12 semanas. E a minha apresentação, ela cobre 4 ideias principais. Então, eu dividi em 4 temas. O primeiro tema, nós tivemos alterações aceleradas no fluxo de trabalho, então não apenas para responder aos novos desafios, mas também que os nossos jornalistas permaneçam seguros durante a cobertura da pandemia. E quando eu converso com a minha equipe, ou seja, a gente já começou a planejar e pensar, por exemplo, sobre um cenário em que a gente teria que trabalhar remotamente. E muitas das pessoas estavam dizendo, olha, a gente nunca tinha pensado em trabalhar remotamente,
E agora sim, estamos completamente remotos. Então, essa crise nos forçou a repensar a forma como nós trabalhamos e, ao mesmo tempo, produzir histórias de um ritmo muito acelerado. Nós tivemos que revisar o nosso processo para tudo. Como contatar as nossas fontes de entrevista. Nós não queremos que os jornalistas não cumpram com as normas, nós temos esse distanciamento necessário, aí você precisa de equipamento necessário, o posicionamento também com relação ao áudio. Então, tudo isso foi discutido, foi planejado, repensado, e também como a gente vai transmitir o nosso show, como eu estava falando antes, na nossa estação Como Operar. Nós temos um host que está fazendo a transmissão da sua casa em Austin, aí o sinal, e uma pessoa tem certeza, então, de que está sendo transmitido para o resto do estado. Então, todas essas decisões que nós tomamos foram baseadas com relação ao benefício para a audiência, e também o ponto de vista do jornalismo, e também, ao mesmo tempo, manter a nossa equipe segura. E sempre temos o risco, não apenas para a nossa equipe, mas também para as fontes, porque sabemos que é um dos aspectos desse vírus, ou seja, não apenas os nossos jornalistas, eles podem também se contaminar e contaminar os demais. Então, nós tivemos essas mudanças aceleradas nos nossos fluxos de trabalho, na forma como nós nos comunicamos, como nós organizamos também a nossa redação. E o segundo tema é um tema mais geral, que é o colapso de um modelo de negócios, especificamente com relação à mídia que precisa de diferentes fontes de receita. Então, por exemplo, essa crise do coronavírus, que as nossas organizações não escapamos dessa escala de dano causado pelo coronavírus na economia, também aqui nos Estados Unidos. Então, estamos tentando evitar as demissões, temos o corte de salários e também a mídia que não está circulando, não está mais indo ao ar. Então, é muito difícil, ou seja, estar atento com todas essas mudanças, é um ambiente muito difícil, que nós estamos vendo as fontes de renda diminuir e vemos demissões, corte salarial, várias restrições que estão ocorrendo hoje em dia. E nós estamos vendo também com relação às emissoras em geral. Então, algumas estão fechando, a NPR também teve que anunciar uma redução salarial para uma determinada faixa de funcionários. Então, essa mudança é muito intensa, é uma realidade difícil que vem junto com a pandemia, e realmente recebemos também esse impacto na nossa área, com relação ao como vai ser o nosso jornalismo depois da pandemia. No meu caso, nós temos que equilibrar o orçamento, você tem que ter um pensamento estratégico de como fazer as coisas, porque a realidade que nós estamos enfrentando hoje, ou seja, nós temos menos recursos do que nós tínhamos antes do início da pandemia. E também existe outro aspecto, e, francamente, quando eu fui convidada, era o que eu gostaria de falar um pouco mais, porque é uma questão que me deixa acordada durante as noites. É um alto preço, hoje em dia, com relação à desinformação, quando a história não está correta, e isso relacionado com as vidas humanas. Então, o público depende da gente também, ou seja, para a tomada de decisões, porque isso também pode custar a vida das pessoas. Isso que me deixa acordada de noite, e também os meus editores, os meus jornalistas, os meus produtores. E isso está sempre em nossa mente, em tudo que nós fazemos. E, honestamente, também a gente pode até ficar paralisado, ou seja, se a gente pensa nesses termos de como a gente vai fazer o trabalho que a gente precisa fazer e
de uma forma acelerada e, portanto, nós temos que trabalhar em altos padrões para que os editores analisem as histórias, para que tenha certeza que sejam corretas, informações precisas, e se precisarmos fazer uma nota de correção, tudo bem que seja feita de uma forma rápida e oportuna, porque o público depende disso, nós sabemos disso. E outro aspecto também é justamente por conta de que a informação pode salvar vidas, nós precisamos trabalhar intensamente para passar informação correta, informação precisa. Não apenas aceitar a informação que vem do governo. Então, nos Estados Unidos, isso se traduz em muita ênfase na liberdade de informação, também quando requisitamos dados e números, além do que as autoridades fornecem. Por exemplo, em Austin, nós temos as nossas autoridades que estabeleceram o que eles chamam de uma diretoria, em que eles lidam com o número de casos, e nós sempre queremos entender o que esses dados estão refletindo, a fonte dos dados, e também pedir outras fontes de dados. Então, há muito esforço dos nossos colegas também para ter certeza de que a informação precisa seja passada. Então, um dos casos que me vem à mente, um trabalho que fizemos com o Miami Herald, para que o estado da Flórida pudesse fornecer as informações corretas com relação à população de idosos que moram em asilos. E, portanto, tivemos algumas histórias de Covid-19, algumas bolhas, mas até que tivéssemos a informação correta, para que a gente pudesse passar a informação precisa. Então, trabalhamos com o Miami Herald, contra o governador que estava relutante em passar essa informação, dizendo que poderia violar o direito de privacidade. Nós temos algumas leis aqui nesse sentido, para manter a privacidade dos pacientes também em hospitais. E, portanto, o resultado desse esforço entre o Herald e o governador da Flórida finalmente liberou a informação, que é uma informação muito importante para as famílias também que têm os seus familiares nesses lares para idosos. E isso replicado em outros estados, também no Texas, em que nós buscamos essa informação para saber o que podemos fazer para proteger os mais vulneráveis. Portanto, essa ideia, o preço da desinformação, ou seja, às vezes é pago por vidas humanas no que fazemos hoje em dia. Outro aspecto também desta ênfase com relação ao preço da desinformação, e isso vocês podem ver também no âmbito mais nacional, é essa luta contra a desinformação e fake news. Então, alguns foram reticentes com relação ao Twitter, ao Facebook, com esses esforços de buscar a desinformação e a fake news. Isso não apenas começou com a pandemia, mas eu acho que aumentou com a pandemia. O Facebook tem essa nota para que os seus usuários estejam atualizados, informações atualizadas sobre a pandemia do coronavírus. Limitando também fake news, ou seja, as mensagens que o WhatsApp pode reencaminhar. E, de novo, não apenas o resultado da pandemia, mas também o esforço que começou antes, mas estamos vendo os resultados agora. E também tem um quarto aspecto, e esse quarto aspecto é o que nós percebemos e vemos atualmente, a polarização que define como a informação é consumida. Isso se tornou
mais dramático depois das eleições de 2016, ou seja, como a informação é consumida e percebida. Então, mais do que nunca, é um esforço muito importante, nós da mídia, pensar como ir além das bolhas. Nós temos a bolha republicana e democrata, como ir além das nossas bolhas pessoais também. Então, há vários estudos que mostram que, normalmente, nós nos congregamos com pessoas que pensam parecido, mas como ir além nesse momento em que há necessidade de segurança e essa necessidade de distanciamento com relação a outras pessoas? Então, nós tivemos várias discussões com relação a isso na nossa redação, como usar a tecnologia e perfurar essa bolha e como alcançar essas comunidades que normalmente nós não cobrimos tanto. Tereza. E, portanto, isso é algo que nós ainda estamos debatendo. Então, basicamente, a pergunta principal, eu estou terminando já, é como a gente manter o nosso alto padrão de jornalismo e, ao mesmo tempo, manter os nossos jornalistas, editores, a nossa equipe segura, tendo essa diversidade que é muito importante para a democracia e também para salvar vidas. Então, como fazer isso e, ao mesmo tempo, manter a segurança de todos? Esse é um dos temas que estamos enfrentando. Muito obrigado, Tereza. A gente vai voltar a explorar alguns pontos do que você estava falando na parte das perguntas. Eu já tenho algumas perguntas anotadas aqui para você. Eu queria passar para Maria Fernanda Delmas, para a participação dela. A Delmas é editora executiva dos jornais O Globo e Extra e da revista Época, é uma redação integrada. Ela é formada pela UFRJ, com pós-graduação em Finanças e Jornalismo Digital. A Delmas também esteve à frente do lançamento recente da plataforma Celina, que cobre temas de mulheres, gênero e diversidade. Delmas, você está ouvindo a gente? Sim, boa tarde. Bem-vinda, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho, então, da realidade de uma redação integrada, né, no meio dessa pandemia. Queria começar dizendo que acho que as redações todas são muito experientes, né, em cobrir grandes eventos ou grandes crises, né? A gente viu, por exemplo, 11 de setembro, a crise de 2008, outras crises de diferentes dimensões, mas essa crise, essa guerra que a gente vive hoje, ela é uma situação muito peculiar para as redações, porque você tem um cenário em que você não pode encontrar as pessoas, né? A redação ela é muito pulsante sempre, e mais ainda nos momentos de crise, em que você está mais junto das pessoas, debatendo mais os assuntos, olho no olho, presencialmente, né, com novas reuniões, novas dinâmicas, e a gente se deparou, de repente, com um cenário em que você não pode encontrar as pessoas. Então, foi primeiro um grande aprendizado de como fazer jornalismo sem o que a gente sempre se orgulhou de dizer, que é o jornalismo ali cara a cara, né, do presencial, das grandes trocas entre as pessoas. Então, foi meio aquela história de trocar o pneu com o carro andando, né? A gente teve que adaptar processos, adaptar rotinas, até funções. No caso da redação integrada, a gente fez uma entrada escalonada no home office, né? Primeiro, obviamente, afastou as pessoas que eram grupo de risco, e aí foi olhando as funções que poderiam ir sendo afastadas aos poucos, e aí em 4 semanas, mais ou menos, a gente conseguiu colocar a redação quase 100% em home office. É um aprendizado por dia, talvez um aprendizado por hora, porque é uma doença muito nova. A ciência também vai descobrindo as questões da doença aos poucos, né? As informações vão vindo ali aos lotes, então você tem que aprender novos processos e sobre um assunto em que ainda está se descobrindo muita coisa. É muito curioso ver uma redação, não sei se a gente depois consegue mostrar uma foto e tal, mas parece um filme distópico, né? Você entra numa redação hoje, é aqueles andares apagados, né? Ou um ou outro situação ali de trabalho, mas na maioria das vezes é aquela cidade fantasma, né? E dá uma dor no coração, porque é isso, a gente sempre foi acostumado a ter um ambiente de trabalho muito pulsante, né?
Na mudança de processos, a gente acabou também levando a reboque uma aceleração da transformação digital, que eu acho que todas as grandes redações vinham experimentando, e, claro, como toda transformação de cultura, ela é uma transformação muito complexa, né, que vai sendo feita aos poucos, e, de repente, a gente se viu confrontado a todo mundo em casa, remotamente, se encontrando remotamente, e isso acelerou muito a transformação digital das redações. Vamos ver, quando isso tudo acabar, o que vai ficar disso, né? Eu acho que tem um ganho importante nesse processo, que é a gente derrubar os próprios muros. A gente tinha algumas convicções de como as coisas funcionavam dentro de uma redação, e a gente hoje vê que elas podem funcionar de outra forma. Não será tudo que será mudado quando voltar à situação normal, mas eu acho que a gente vai rever muitas formas de trabalhar. Talvez funções que a gente imaginava que fossem presenciais ou que tivessem que estar 2, 3, 4 pessoas lado a lado, eu possa ter uma pessoa em outro estado desempenhando uma função, porque hoje a gente já teve os processos desenhados, né? Ali a toque de caixa, na velocidade em que foi possível, e ajustando sempre que necessário, mas a gente redesenhou processos. Você fez novos processos de reunião, novas redivisões das editorias, por exemplo, né? Muitas editorias, no nosso caso, que eram tratadas de forma separada, foram unificadas, viraram pools de apuração e de produção. A gente vai ver depois, no final, o que vai ser importante de ficar, né? Fora a questão que eu acho que não afeta só o jornalismo, mas todas as indústrias, todas as empresas, que é talvez o ganho de produtividade de algumas pessoas estarem remotas mesmo, né, que moram mais longe, ou que, né, que perdem muito tempo no transporte. Acho que isso tudo vai ter que ser avaliado pelo setor produtivo como um todo. A gente também teve um grande aprendizado, teve que fazer um processo muito firme ali, muito grande, de segurança das pessoas. Como eu falei, primeiro a gente foi afastando dentro da redação os profissionais de grupo de risco, depois foi acelerando esse processo, e o jornalismo sempre foi uma atividade muito de rua, né? Todo mundo sempre usa essa máxima, né? Lugar de repórter é na rua, gastando sola de sapato. Isso é verdade, mas como fazer isso no momento em que o risco de contaminação está nas ruas? Então, é uma decisão muito caso a caso, né? Em que momentos você vai para a rua e com que segurança, né? Com que equipamentos. A gente sempre teve o apoio, a consultoria de profissionais de saúde nesse processo todo, seja para fazer portaria de um ministério, né? Seja para ir apurar o que está acontecendo num hospital ou num posto de saúde, ou seja, para entrevistar alguém que fosse necessário. Então, a gente teve sempre que adaptar esses procedimentos de segurança para que não houvesse risco para as pessoas que estão na rua. Então, por exemplo, a gente teve casos em que o recomendado era usar máscara, ou usar um equipamento mais especial, ou quando vai para o hospital, né, triplicar esses cuidados, ouvir todos os consultores e todas as pessoas que trabalham nesse ambiente sobre, né, o que seria necessário para entrar nesses ambientes. Então, tem uma preocupação extra ali de segurança, de saúde das pessoas, que é muito presente, e é presente na avaliação de cada pauta, né? Cada pauta é avaliada se aquilo oferece segurança para as pessoas que estão indo cobrir. Tem o desafio também da cobertura, né? Como é que você faz uma virada para transformar um jornal, uma revista, um site, em quase dominante o assunto de coronavírus, né? Porque é isso que a gente tem vivido. Você hoje não consegue falar de cultura sem falar dos impactos da quarentena, né? De o que vai acontecer com os shows, os cinemas, os teatros, os profissionais da cultura. Você hoje não fala em política sem estar falando da questão do coronavírus, né? Das decisões que são tomadas. E no Brasil, com a complexidade que a gente tem, né? Que é uma crise política a ser coberta em paralelo, muitas vezes fundida, a crise
sanitária que a gente está enfrentando. Então, você tem que lidar com uma avalanche de notícias e tentar filtrar isso da melhor forma possível para o leitor. Então, é um exercício diário, à distância, né, com reuniões remotas, processos que a gente foi criando ao longo do caminho, para avaliar o que a gente tem que afunilar ali para entregar ao leitor, porque seria impossível dar conta de todas as informações que estão acontecendo no país e no mundo no meio dessa pandemia. E, com isso, a gente precisa pensar também em como atender às diversas demandas do leitor. Ele é uma pessoa que está super interessada no noticiário de saúde, óbvio, o noticiário de saúde tem uma grande dominância, sobretudo no início, em que ninguém sabia de fato que sintoma pode significar que eu tenho corona, ou tem vacina, não tem vacina, está se desenvolvendo algum remédio, o que os especialistas dizem sobre as pesquisas, o que aconteceu em outros países. Então, tem um noticiário de saúde que acho que 100% da população está interessada, mas as pessoas têm as suas rotinas e de diferentes modos, né? A gente tem que discutir a questão do isolamento, né? Como é que isso se traduz para a nossa realidade, em que a gente tem tanta pobreza, tanta dificuldade de fazer esse isolamento nas diferentes camadas da população. Você tem muita gente se deparando com as questões do home office, né? Como lidar com o home office, como lidar com uma quarentena forçada, com isolamento que não foi intencional, né? Não foi deliberado. Como lidar com escola, né? Quem tem filho pequeno e idade escolar, né? Como lidar com o aprendizado à distância, as tarefas da casa. Então, a gente tenta produzir conteúdo, tenta sempre pensar sob a ótica desse leitor, que é uma pessoa com diferentes demandas e que quer tentar atender todas elas. Por exemplo, cultura. A gente lançou logo no início um festival virtual de música chamado Tamo Junto, fizemos aí 3 finais de semana, chegamos a um público de mais ou menos 10 milhões de pessoas, né, assistindo, que foi uma tentativa de levar entretenimento para a casa das pessoas e também mostrar o trabalho desses artistas que tinha sumido, né, porque a gente acabou com a cultura presencial. A gente, então, foi pensando em formas de dar vazão a essas notícias que o leitor demandava. Fizemos guias em PDFs para serem compartilhados por WhatsApp, né, sobre como lidar com isolamento, questão de saúde mental, que é um ponto muito importante, como lidar com crianças, como saber os sintomas. Fizemos vários desses guias virtuais. Tomamos decisões importantes também sobre, no caso das marcas que têm conteúdo fechado, né, que trabalham com um mix de conteúdo aberto e fechado, de abrir mais conteúdo e nessa área de serviços, para que a gente pudesse prestar esse serviço também aos não assinantes. Então, hoje a gente tem muito mais conteúdo aberto do que tinha antes da crise. E eu acho que tem um grande ponto a ser destacado aqui para finalizar a minha fala, que é a importância que ficou evidente do jornalismo profissional. Não interessa se ele é de um veículo grande, pequeno, de que mídia ele qual é a mídia dominante naquela marca, mas ficou muito claro a nossa responsabilidade como jornalismo profissional de abastecer de informações a população. Tem uma pesquisa Datafolha, que acho que é de março, que mostra bem isso, né? TV, jornais e rádios lideram esse índice de confiança em informações. Então, é muito importante, é uma responsabilidade muito grande saber que a gente está sendo mais acessado, mais procurado, e é saber filtrar essas informações, traduzir, sobretudo, para o leitor, e corrigir quando for necessário, né? Como eu falei lá no começo, é um tema muito novo, um tema que as informações vão mudando, vão chegando, certezas que havia passam a não existir mais, então a gente tem que acompanhar isso
e, como se trata de um assunto de saúde, corrigir algo que tenha que ser corrigido com rapidez. Então, acho que era essa a mensagem. Estou aberta aí às perguntas que eu acho que virão aí sobre curiosidades do dia a dia. Obrigada. Muito bom. Eu já anotei umas aqui, estou recebendo várias, vocês podem continuar mandando o público que eu estou selecionando, e na parte das perguntas eu vou fazer para cada um deles. Quem quiser que algum convidado específico responda uma pergunta, informar isso, por favor, para eu não direcionar aleatoriamente. Eu queria passar a palavra para o Ricardo Gandur. O Gandur é jornalista e engenheiro, diretor executivo de jornalismo da rede CBN de rádios e professor de jornalismo na ISPM. O Gandur é mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes, a ECA, da USP, e membro do Conselho Diretor do Instituto Palavra Aberta. Gandur, você nos ouve? Sim, e vocês? Sim. Então, olá, por favor. A todos. Obrigado, Guilherme. Eu queria rapidamente agradecer muito o convite e da Abrage, do consulado e da Embaixada e dos Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Eu sei que também o evento tem o apoio do Projore e do Instituto Palavra Aberta. São entidades, especialmente para a Tereza, que está aqui nos acompanhando, que no Brasil tem exercido um papel fundamental na manutenção da liberdade de expressão. Também uma honra estar aqui ao lado da Tereza, que é um colega da NPR, uma rede de rádio que inspira muito aqui. Eu queria te contar, Tereza, que na minissérie The Big Bang Theory, que é no canal CBS americano, que foi ao ar de 2007 a 2016, quando os personagens falavam da NPR, a empresa traduziu o NPR como CBN para o Brasil, que muito nos orgulhou fazer essa analogia. A CBN é realmente uma rede all news, para quem não sabe, é uma rede de rádio de 50 emissoras pelo Brasil todo. Para nós foi um motivo de muito orgulho a minissérie ter traduzido o NPR na legenda por CBN. Mas eu me preparei aqui, gente, para falar um pouco, e muito do que já foi falado, né? Não vou repetir, mas vou tentar adicionar. Quando a pandemia oficialmente, né, se instalou entre nós, a CBN, seguindo as diretrizes do Grupo Globo, ao qual pertencemos 100%, né, 100% da CBN é do Grupo Globo, a primeira providência foi cuidar da segurança das equipes. Uma emissora de rádio, Tereza conhece bem, não consegue funcionar sem pelo menos alguém dentro do estúdio, um operador, um técnico de áudio, mas a gente mandou para casa o máximo possível de apresentadores, né? Tentamos tirar todo mundo do transporte público, e estúdios eram revezados com higienização de microfone, mesas, tal, e a gente tem conseguido passar, tivemos aí um ou outro caso que teve quarentena, tal, enfim, mas acho que conseguimos deixar a contaminação praticamente muito próxima de zero nas nossas equipes. Então, acho que o primeiro cuidado foi com a segurança das equipes, nas saídas, com os entrevistados, tal, e com todos os desafios que, para o rádio, isso traz. Mas eu acho que... E aí eu vou falar um pouco do processo interno e do contato com o público externo, né? Eu acho que no processo interno, como já foi falado um pouco, muitas coisas que já aconteciam de forma mais incipiente se aceleraram obrigatoriamente, né? O uso dos meios digitais, não só para o contato com as fontes, mas para a complementação da comunicação com o público, o uso de lives em complemento a programas no formato ao vivo, o uso das redes sociais como coleta, participação, interação. Particularmente a CBN experimentou nesses últimos 2 meses, aí 1 mês e meio, 2 meses, um crescimento muito grande de adesão nas redes sociais, e a audiência nesses canais aumentou em 2 dígitos, né? No site, no aplicativo, o tempo médio de audição aumentou demais, é uma coisa que eu vou falar depois, uma característica do áudio, né, do rádio, e aí juntando um pouco o processo interno com a questão que tomou conta das equipes de se cuidar para poder cuidar do outro, né? Alguém falou que informação é saúde nessa hora. Então, acho que eu senti muito isso, houve uma grande empatia nas equipes, e isso passou muito fortemente para o ouvinte. E o rádio é um veículo o áudio é uma mídia de muita empatia, né?
o áudio desnuda demais, ele tem um contato muito íntimo, por incrível que pareça, às vezes até mais que o audiovisual, né? Às vezes até mais que o audiovisual. Então, no processo interno, junto com a questão da segurança, da higienização e do cuidado da não contaminação, eu acho que esse abraço que as equipes fizeram de manter a programação no ar, né? E isso resultou numa grande empatia que eu acho que passou para o público externo isso aí. Uma outra providência que a gente tomou foi de como o Brasil inteiro só falava nesse assunto, porque a gente tem alguns horários que as afiliadas pelo Brasil todo fazem os seus programas locais, né? A Tereza deve viver bastante isso aí na rede NPR, tem uma característica semelhante. E a gente, até para ajudar a rede de afiliadas na segurança das suas equipes, a gente aumentou o número de horas em rede, né? Aumentou o número de horas em rede e para oferecer esse conteúdo para as afiliadas do Brasil todo. Então, houve uma adesão muito grande, porque eles também tiveram problemas de revezamento com as suas equipes e tal. Então, a gente, com os nossos apresentadores, criamos mais horas em rede para apoiar as afiliadas pelo Brasil todo. No aspecto externo, tem coisas interessantes a destacar aqui. Eu acho que a questão do isolamento, do distanciamento social e do fique em casa, né, ela resgatou algo que estava um pouco assim em segundo plano, mas que mostra que as coisas vão conviver, que é o conceito de grade, né, o conceito de grade e de fruição em grupo, em família. Então, quando você volta a dizer, olha, tal live do fulano é tal hora, ou o programa tal é tal hora, né? O mesmo audiência que a TV tem, a família de novo reunida em torno de um jornal, né? de um telejornal, e no rádio a gente sentiu muito isso, né? O Fique em Casa, ele resgatou uma coisa da comunicação social, que era a coisa clássica do 1 para N, da força da grade, né? E ao mesmo tempo, da programação linear, né? A programação linear e da força da edição. Quer dizer, olha o que eu e a minha equipe de profissionais, jornalistas profissionais, nos reunimos estamos oferecendo a você. Uma coisa que na transformação digital, por vezes se achou que tinha ficado menosprezado ou que tinha um valor menor, mas eu acho que essa coisa das pessoas em casa desfrutando da mídia, né, em conjunto, juntos, em família, resgatou alguns valores da linearidade, do valor da edição, né, e da força da grade. Tal coisa acontece tal horário, sem prejuízo do on-demand. O podcast também está com um consumo altíssimo, né, e as redes sociais, as coisas interativas, enfim, mas acho que houve um resgate compensatório interessante aí. Particularmente o rádio está vivendo um momento importante como prestação de serviço e como prática jornalística. Primeiro que o rádio é uma mídia de acesso praticamente de custo zero, quer dizer, você gasta eletricidade ou 2 pilhas pequenas. Você não tem 2 baterias pequenas. Você não tem nem banda de internet, você consome, se você não quiser, enfim. É uma mídia muito capilar e de acesso totalmente gratuito, né? Segundo, que é uma mídia muito companheira, que você consome enquanto faz outras coisas. Você ouve enquanto lê, arruma a cozinha, arruma a casa, até vendo TV, né? De som abaixado, ou vendo, enfim. É uma mídia muito companheira e muito simultânea. Então, nós temos experimentado um engajamento da audiência muito forte, muito forte. E ao mesmo tempo, pelos dados informais, a gente não tem esse estudo consolidado ainda, na publicidade é das mídias que vem sofrendo, todas estão sofrendo, mas sofrendo pouco menos, né? Pelo custo de aquisição, pela capilaridade, por essa característica companheira. Muitas marcas perceberam que durante a pandemia é hora de construir empatia para que quando voltar você desfrute disso, né? E o rádio tem sido um objeto interessante para isso, e
e, claro, ao lado de um jornalismo, de um radiojornalismo que está aí presente e acho que é muito mais forte do que sempre foi. Eu resumiria dessa forma, né? No processo interno, em paralelo às dificuldades, que são muitas, né? Todo dia um cuidado, revezamentos, alternâncias, higienização, né? Contatos, mas, ao mesmo tempo, uma grande empatia das equipes, né? E, no aspecto externo, um reconhecimento dessa mídia, não só no live, no ao vivo, como no on-demand, que está muito forte como companheira, como próxima, né? Uma proximidade muito grande com os públicos. E aí eu fico por aqui e aberto aí a responder perguntas que entrarem, Guilherme. Obrigado. Obrigado a você, Gandur. Novamente, pessoal, mande perguntas. Se quiser que seja endereçado a alguém específico, diga, por favor, quem você gostaria que respondesse. E eu apresento agora o quarto dos nossos participantes, que é o Sérgio Dávila. O Sérgio é diretor de redação da Folha de São Paulo, onde também ocupou o cargo de editor executivo de 2010 a 2019. Foi correspondente internacional nos Estados Unidos por 10 anos. O Sérgio é Knight Fellow na Universidade Stanford. Sérgio Dávila, você nos ouve? Ouço e agora tirei o mute aqui para vocês me ouvirem também. Boa tarde a todos, agradeço também a Abrage, a Embaixada dos Consulados dos Estados Unidos no Brasil, pelo convite, aos colegas Tereza, o meu amigo Gandur, a Maria Fernanda, Guilherme também, Projore Palavra Aberta por essa oportunidade da gente parar um pouco e discutir sobre nossa profissão, nosso meio, nosso business. Eu me ative ao tema futuro dos meios de comunicação após a pandemia. Tentei imaginar um pouco como seria esse futuro, o que eu acho interessante porque, de certa maneira, cada fala dos colegas abordou um aspecto desse nosso encontro, então acho que elas estão se complementando de alguma maneira e aí, na hora das perguntas e respostas, a gente toca em pontos que, porventura, ficaram omissos. Eu vou ser breve. Eu acho que nós estamos no meio da neblina da guerra e o presente, obviamente, como disseram os colegas, inspira cuidados e o futuro é incerto. Nesse contexto, fazer previsões é não só arriscado como irresponsável, ainda assim eu vou me arriscar. Eu acho que as empresas jornalísticas que atravessarem esse deserto, elas vão chegar ao outro lado mais próximo de um modelo de negócios em que os produtores de jornalismo profissional trabalharão num negócio que seria uma espécie de Netflix das notícias. O que eu quero dizer com isso? Produtores de jornalismo profissional somos nós apuramos as notícias com técnica, seguindo uma série de preceitos éticos. Com a explosão da pandemia, o consumidor viu e tem visto mais valor no que nós produzimos. Até então, por exemplo, no momento de disputa política, eleição presidencial brasileira, eleição presidencial americana, plebiscito para saída ou não do Reino Unido do Reino Unido da União Europeia, saber distinguir fake news de fake news naqueles momentos poderia levar um voto a uma decisão mais informada. Ok, isso é consenso, já é tema de tratados, documentários e teses. Num mundo em pandemia, saber distinguir news de fake news pode salvar vidas. Eu acho que essa diferença crucial de você receber uma informação sem saber a procedência dela, sem saber a origem e a maneira como ela foi apurada num grupo de WhatsApp e tentar validar essa informação nos meios conhecidos, nas marcas em que você conhece, é a grande diferença dessa pandemia. Quando você está numa disputa política, você, de certa maneira, já está predisposto a decidir por uma outra oposição, um ou outro candidato. Então, essas notícias, ainda que você desconfie que elas não sejam exatamente bem apuradas, talvez sejam inventadas, talvez tenham aspectos não verdadeiros,
elas acabam reforçando o que você já sente. Elas reforçam a sua opinião e você embarca nessas fake news. No momento de pandemia, não há ideologia. Quer dizer, até há, como a gente está vendo no Brasil, infelizmente, mas, em tese, não há ideologia. É agir da melhor maneira para salvar vidas. Agir da melhor maneira num mundo em que a desinformação circula e viaja muito rápido é filtrar essa desinformação em meios conhecidos e confiáveis de produção de informação. E eu acho que essa é a diferença que o nosso leitor, consumidor, ouvinte, telespectador nos mostra agora nesse momento em que passamos. Na dúvida, ele corre às marcas nas quais ele confia, as quais ele conhece. Posso falar um pouco do nosso caso? Nos 2 últimos meses, março e abril, a Folha bateu recordes históricos de audiência. No mês passado, nós tivemos 74 milhões de usuários, que isso dá mais ou menos metade da internet brasileira. Em algum momento veio a uma das plataformas da Folha ler 430 milhões de páginas. O leitor correu ao nosso site e confiou no que leu, confiou no que viu e no que ouviu. Foram páginas com informação exclusiva, como de que o ministro Sérgio Moro tinha pedido demissão do governo Bolsonaro, ou serviços como confeccionar sua própria máscara em casa, depois que a OMS recomendou esse tipo de prática para não estressar as máscaras profissionais para quem precisa. Ou ouvir em nosso podcast como lidar com o luto e a perda no momento em que até os velórios ou estão proibidos ou estão restritos o número de participantes. Sobre a primeira notícia da demissão do ministro Sérgio Moro, vale contar uma historinha rápida. Entre a nossa publicação, que foi numa quinta-feira à tarde, e a entrevista coletiva que ele confirmou que estava saindo, que foi numa sexta-feira de manhã, passaram-se várias horas e nesse período, muitas personalidades do grupo do mundo político, influenciadores digitais, apoiadores em geral do atual governo, tentaram desacreditar essa notícia, postando mais uma fake news da Folha, olha, fake news, isso é fake news, Moro está bem, ele não vai sair e tal. Dessa vez a gente resolveu não deixar no esquecimento, principalmente no Twitter, onde esse tipo de campanha teve mais repercussão. E tão logo ele confirmou, então, na coletiva que ele pediria demissão, estava pedindo demissão, nós criamos uma thread no Twitter em que voltamos a esses principais detratores de notícia, falavam era fake news, mais uma da Folha, não sei o quê, e postamos, não era fake news, era news. Moro deixou o governo. Isso teve uma recepção muito boa entre os leitores no meio. É quase como se nós estivéssemos vingando os que acreditaram no meio, acreditaram no jornalismo profissional, acreditaram na informação de qualidade. E o fato da gente ter voltado a cada um dos principais, obviamente, detratores, de certa maneira, lavou a alma não só dos nossos jornalistas, como também dos nossos leitores. Mas por que eu falei no começo de Netflix? Eu morei em Nova York, como disse o Guilherme, em 2000, fui correspondente de 2000 a 2010 da Folha. E logo que eu cheguei à cidade, ao país, as pessoas ouviam música, elas ouviam música pirateada no Napster, elas baixavam filmes piratas para assistir programas e filmes, assistiam TV aberta. Consumir gratuitamente o conteúdo parecia um fato da vida, como respirar oxigênio. Hoje elas pagam mensalmente Netflix, Spotify, Apple Music, eu poderia dar dezenas de exemplos aqui de conteúdo sendo produzido e pago. Eu penso que o mesmo começa a ocorrer com notícias de qualidade, fundamentadas, analíticas, verificadas. Eu ouvi a frase muitas vezes nessa época que eu mudei para os Estados Unidos: information wants to be free.
E um dia eu ouvi uma frase interessante do então editor executivo do New York Times, numa palestra, dizendo: "Yes, information wants to be free, but journalists want to be paid." E é isso, there's no free lunch, não tem almoço gratuito. Você, para produzir conteúdo de qualidade, você tem que ter uma equipe de jornalistas profissionais, e essa equipe de jornalistas profissionais custa caro, como sabe o Gandur, como sabem os nossos colegas aqui. Manter uma redação não é barato. Março e abril também marcaram os 2 meses em que nós tivemos mais novas assinaturas digitais na Folha. Foram 2 meses de recorde de novas assinaturas digitais. Esses novos assinantes digitais, eles são, na sua maioria, jovens que estão saindo da universidade ou entrando no mercado de trabalho e querem se informar, querem um meio de informação confiável. Então, veja que não é aquele gap geracional, que também era um problema sério para o nosso negócio, ele começa aos poucos, lentamente, mais lentamente do que gostaríamos, ser fechado. Eles eram o futuro e agora são o presente e estão chegando aos milhares, pelo menos no caso da Folha, mas eu sei que também em outros meios. A velocidade com que eles vão continuar chegando e assinando vai determinar quem vai permanecer no jogo e quem vai ficar no meio do caminho, passada essa crise do coronavírus e a recessão econômica. O New York Times dá mostra que esse modelo de Netflix da notícia que eu mencionei funciona. O jornal acabou de divulgar números. Primeiro, o do balanço de 2019 fechou com 5 milhões de assinantes. Agora, no balanço do primeiro trimestre de 2020, portanto, 3 meses depois, foi divulgado a semana passada, ele anunciou que chegou aos 6 milhões de assinantes. O jornal New York Times começou a cobrar por assinatura digital em 2011. Levou de 2011 a 2019 para atingir 5 milhões de assinantes, 9 anos. Levou 3 meses para conseguir o próximo 1 milhão. Eles têm a meta de chegar a 10 milhões em 2025. Eu acho que talvez chegue antes, nesse ritmo. Nessa velocidade, talvez chegue antes. Ok, mas o New York Times é o New York Times, os mais céticos vão dizer. Ele está no centro do mundo, é escrito em inglês, que é a língua franca do nosso mundo. Tem a maior redação entre os jornais do mundo, tem 1.700 jornalistas, não só não diminuiu, como cresceu. Mas eu acho, talvez eu esteja sendo otimista, mas de verdade eu acredito que em menor escala e respeitadas as diferenças locais, esse modelo pode sim ser replicado. E ele está sendo replicado, ainda que modestamente, em todo o mundo. Eu acho que, para resumir, e aí concluo aqui a minha fala, nem todos vão chegar ao outro lado dessa travessia, infelizmente. Eu acho que nós já vínhamos numa crise do modelo de negócios, numa crise estrutural, chamemos assim, bastante profunda. Nós entramos numa crise causada pela pandemia que aprofundou essa crise anterior. Então, nós já entramos numa crise em crise. Nem todos chegarão ao outro lado. É a minha impressão. Mas eu tenho confiança que a Folha de São Paulo, posso falar por mim, pela minha empresa, pela empresa que eu dirijo a redação, tenho confiança que a Folha de São Paulo vai chegar e com ela, e com o New York Times e outros tantos, esse modelo de Netflix de notícias. Tem seu motor nas novas e nos novos assinantes digitais que virão aos nossos meios em busca de um antídoto para as fake news que tanto mal fizeram e têm feito ao Brasil e ao mundo. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Queria agradecer a vocês porque vocês foram pontualíssimos e estamos às 3 horas, começando para meia hora de perguntas do público. Eu queria primeiro fazer uma pergunta para a Tereza. Logo na parte final, Tereza, da sua participação, você falou sobre a importância de tentar falar fora da bolha. Muita gente, vocês percebem isso no dia a dia com a polarização entre republicanos e democratas, mas nesse momento a gente vive muito essa divisão aqui no Brasil, e vocês imagino que aí também em relação a temas básicos relacionados à pandemia. No Brasil há uma divisão, embora felizmente não seja meio a meio,
entre fazer ou não fazer isolamento social, por exemplo. E cada ponto dessa pandemia tem uma divisão dessas, muitas vezes influenciada, a divisão influenciada pela política, né? Então, você tem cloroquina, usar ou não usar. Como que vocês lidam na rádio com isso? Em tentar criar uma maneira de se comunicar com os que não acreditam no que são consensos da ciência? Quando eu falei sobre a bolha, eu quis dizer que todos vivemos numa bolha política, mas também com relação à tecnologia, à mídia social, isso acaba aumentando essa tendência da gente se agrupar com as pessoas que pensam parecido. Então, por exemplo, no Facebook, há muitos estudos que mostram que você segue as pessoas que reforçam o seu próprio viés. E isso, às vezes, é problemático para o jornalismo, porque a nossa tarefa é dar a voz para diferentes aspectos da sociedade. Então, por exemplo, na mídia pública, que é onde nós trabalhamos na NPR, estudos mostrando que muitos dos nossos repórteres vêm da classe média, e eles são, na grande maioria, brancos, então a gente tem que fazer um esforço de conseguir chegar às diferentes comunidades. E uma das perguntas que eu vi é como lidar, por exemplo, com as comunidades que você não consegue chegar por meio da tecnologia. Então, esse é um dos nossos desafios também. Então, por exemplo, em Austin, no Texas, nós temos um problema também com as pessoas sem teto, porque é muito caro a moradia e há muitas questões também relacionadas com a infraestrutura. Então, nós discutimos como lidar com isso, porque é difícil você alcançar essas pessoas pela mídia social. Então, no meio da pandemia, como refletir os sem-teto, aqueles que não têm lugar para morar, e, ao mesmo tempo, ter que enfrentar a Covid-19 e não colocar os nossos jornalistas em risco. E nós enviamos jornalistas e um fotógrafo para cobrir e em condições específicas, mas precisamos dessas discussões, porque, nesse caso, a nossa preocupação foi também com relação à segurança dos jornalistas, dos fotógrafos, mas também com relação ao que eles poderiam trazer com relação a esses acampamentos onde os sem-tetos estavam reunidos na cidade de Austin. Então, a gente precisa pensar além dessa bolha. E a outra pergunta também, como nós conseguimos aumentar a confiança? Há estudos que mostram como você age com a informação, depende aonde você está na estrutura política. Então, pelo menos nos Estados Unidos, a pandemia colocou isso muito em evidência. Se você, por exemplo, provavelmente, se você acredita que você pode beber produtos de limpeza, então você pertence ou você segue uma tendência política. Então, como você lida com essa situação? Não é a nossa tarefa, ou seja, dizer para o público o que eles devem pensar, mas nós temos uma parceria e nós trabalhamos com os cientistas e nesse esforço de apresentar informações baseadas na ciência. E antes de março também fizemos um painel com os cientistas da Universidade do Texas. Então, isso que nós sabemos desse vírus. Então, nós apresentamos informação mais com respaldo científico. E a gente não fala para as pessoas o que elas devem fazer ou o que elas devem pensar. Não é o nosso papel. A gente simplesmente mostra dados, estudos. Por exemplo, se você usar uma máscara, se as pessoas em volta usarem uma máscara também, a probabilidade de você se contaminar diminui muito. Então, mas nós não podemos dizer para o público o que pensar.
E de fora é um pouco frustrante, mas precisamos entender qual é o papel da imprensa e da sociedade. O nosso papel não é dizer para as pessoas o que elas devem pensar. O nosso papel é ser um espelho. Então, isso é o que nós estamos vendo e é o que os especialistas estão dizendo, mas não é nossa tarefa dizer para eles o que pensar. A gente apenas passa a informação e a decisão é de cada um. Então, não é fácil ser um jornalista, sem dúvida, mas nestes casos é ainda mais difícil. Mas, nossa, a gente tem que sempre lembrar que não é a nossa tarefa dizer para os outros o que fazer, o que pensar. A gente apenas passa informação. Ok. Uma pergunta que eu deixo para os 3 colegas brasileiros responderem, quem preferir. Quais iniciativas, entre lives, conteúdos diferentes, que estão sendo criados agora durante a pandemia, estão ensinando novas formas de monetização para os veículos? E qual é a perspectiva que vocês veem de esses produtos continuarem sendo monetizados no mundo pós-pandemia, que eu tenho fé que ele vai voltar a existir? Como é que vocês analisam? Pode ser Fernanda, Sérgio, Gandur. Como quiserem. Quer começar? E Sérgio, quer que eu possa começar aqui? A gente tem experimentado alguns formatos que foram necessários de serem feitos pela questão do distanciamento social, né? Então, para começar, as nossas marcas eram muito fortes em eventos e não foi mais possível fazer eventos presenciais. Então, a gente experimentou alguns eventos remotos, né, lives e tal. Fizemos, por exemplo, a edição do Reage Rio, que é uma bandeira muito grande ali de Globo e Extra sobre reerguimento, né, sobre desafios para o Estado e a cidade do Rio. Fizemos a edição do E Agora Brasil, que são grandes discussões nacionais, e com captação de patrocínio. Então, acho que isso se mostra uma fonte interessante de receita e que eu acho que virá para ficar, porque assim, mesmo quando a gente voltar aos eventos presenciais, acho que ficará esse aprendizado de que para alguns temas, para discussões marcadas de forma mais rápida, será possível continuar fazendo lives, né, em que você não precisa ter o deslocamento das pessoas, em que você marca ali aquela hora e meia, 2 horas, e a pessoa está à disposição naquele horário e depois volta para suas atividades. Então, eu acho que é uma receita importante que pode ficar. A gente chegou a conversar também sobre esses guias para compartilhamento em redes sociais, né, sobre possibilidades de patrocínio, então acho que é uma nova fonte. E eu acho que é sobretudo isso, né? Acho que são novas experimentações que a gente vai ver que as marcas também vão buscar ter essa diversificação. Vai lá, Sérgio. Me ouvem? Minha resposta é um pouco parecida com a da Fernanda. Nós temos investido em lives, newsletters, também fazíamos muitos seminários presenciais, estamos tentando virar os seminários online, e podcasts específicos sobre Covid. Para lives, newsletters e podcasts, a gente já tem patrocinadores que vieram pós-Covid, e estamos tentando virar esse primeiro seminário não presencial realizado pelo jornal. Então, eu acho que também para o modelo de negócios, a crise do vírus traz ensinamentos. A gente não está só com a redação em home office, nós estamos com quase 100%. Hoje devemos ter 20 pessoas aqui no jornal, eu estou no jornal nesse momento. Mas não só como trabalhar em casa, mas sim como monetizar o nosso conteúdo diante dessa realidade. Obviamente, ainda é uma fração do que o jornal consegue em tempos normais, mas é um aprendizado, é um caminho. Só complementar aqui rapidinho, tem uma coisa interessante também.
Por exemplo, o Globo e Extra tem uma tradição ali de jornais de bairros, né, de coberturas ali locais. E a gente, por exemplo, montou uma plataforma chamada Apoie o Negócio Local, quando a gente começou a ver o desespero dos pequenos empreendedores por não estarem conseguindo vender os seus serviços, os seus produtos. Então, é uma plataforma ali em que a gente faz, né, bastante reportagem sobre como ajudar esses negócios nessa hora e que também houve captação de patrocínio. Então, uma forma também de olhar o nosso conteúdo de uma outra forma, como organizar de uma outra forma e que possa ser também uma nova oportunidade comercial. Gandu? Complementando, Guilherme, claro, as lives foram a forma que a gente, como muitos, encontramos de transpor o evento ao vivo, que também era uma fonte de negócio importante para a emissora, talk shows, né? E sim, já tivemos durante a crise lives patrocinadas, tal. Acho que vai ficar aí um grande aprendizado de monetização, mas fazendo referência a esse aspecto e também ao processo interno de trabalho, não acredito num esvaziamento nem total, claro, nem talvez na magnitude do que alguns conjecturam do presencial. Acho que as coisas vão se complementar e acho que o presencial, tanto dentro da redação quanto em eventos ao vivo, continuará sendo importante. Tereza, eu acho que você pode dar uma contribuição nessa pergunta, trazendo para a gente, não só da NPR, mas outros produtos jornalísticos que você tenha visto surgirem nos Estados Unidos em virtude da pandemia ou aproveitando o interesse jornalístico especificamente no enfrentamento ao coronavírus. Nós lançamos uma notícia com relação ao coronavírus que teve muito sucesso, um boletim de notícias, um newsletter. Nesse mundo em que há muita informação e há muito ruído, eu acho que os jornalistas oferecem muito valor filtrando e oferecendo ao público esse conteúdo preciso, trabalhado, checando os fatos. E eu estou falando isso porque eu vejo nas perguntas que estão aparecendo aqui, para os jornalistas perguntando qual é o nosso papel para o futuro, como trazer valor, e se a crise mostrou alguma coisa, se as pessoas estão passando por essa avalanche de informação, nós voltamos a esse papel do jornalismo. Nesse mundo cheio de ruídos e dessas informações que estão competindo, ou seja, essa informação que foi checada, checamos a informação, confirmamos os fatos e você pode confiar. Então, esse é o nosso papel. E tivemos um sucesso com o nosso boletim de notícias e também trazendo eventos. Eu sei que o Washington Post já esteve fazendo isso durante algum tempo, algumas semanas. Estamos experimentando com algumas plataformas. Fizemos uma ontem com o prefeito e agora com o Facebook. Também temos diferentes graus de sucesso. E são das coisas que estamos buscando. Então, podcast, também uma das perguntas que foi feita. Como que você vê o futuro do podcast? Também é algo que está dentro do nosso escopo, do nosso plano. A reação inicial à pandemia foi parar esse crescimento exponencial do podcast, mas estamos voltando a ver um aumento de podcast, então vamos ainda continuar nesse caminho, trabalhando com áudio. E também o áudio tem essa qualidade mágica, que a gente volta naquela época em que a gente contava histórias em volta do fogo. E essa é a mágica, ou seja, essa é a mágica que nunca vai desaparecer. Então, as coisas que estamos buscando, fontes de receita, boletim de notícias, com relação a patrocinadores, também eventos, agora eventos digitais, também
com Washington Post, Atlantic, e também experimentando como isso pode ser feito de uma forma segura. E também com relação ao podcast, ainda estamos analisando. Eu acho que vai ser feito de uma forma diferente depois da pandemia. Ok. Fazendo uma combinação de algumas perguntas que apareceram aqui, especificamente em relação ao dia a dia de ataques à imprensa, que numa cobertura dessa se tornam ainda mais difíceis de se lidar, porque todo jornalista que está na rua está, de alguma maneira, se expondo. Especificamente para o Sérgio, mas eu queria abrir também para Delmas e para o Gandur comentarem sobre qual é a orientação que cada veículo dá para seus repórteres em relação aos ataques do presidente Jair Bolsonaro, a forma de lidar com isso, e uma preocupação específica aqui com a saúde mental de profissionais que estão indo às ruas, estão indo para coletivas, estão indo para a porta ali do Alvorada e têm que passar por constrangimentos quase que todo dia. Se quiser começar, Sérgio. Sim. Há dois riscos porque o profissional passa nesse momento, um de ordem sanitária e o outro de ordem política, chamemos assim. O de ordem sanitária, nós temos dado a orientação como numa cobertura de guerra ou numa zona de conflito. O repórter é a medida das coisas, ele sabe até onde ele pode ir. A nossa orientação é, na dúvida, não arrisque, não se exponha, não queremos heróis, não queremos a informação exclusiva pela informação exclusiva. Você vai nos dizer se é seguro ou não fazer o que você está fazendo. E para fazer isso, nós vamos te dar o material necessário, seja máscara, seja... nós temos dado macacões para os fotógrafos que vão fotografar ou filmar em UTI, por exemplo, luvas. Nós mandamos uma dupla de repórter e fotógrafo para UTI, ficar algum tempo na UTI do Emílio Ribas, e depois os dois, uma repórter e um fotógrafo, os dois ficaram 14 dias de quarentena num flat que nós pagamos, isolados das famílias deles, para que eles saíssem depois desses 14 dias com segurança. Que é um procedimento parecido com que, por acaso, era a mesma repórter, a Patrícia Campos Mello, que nós fizemos quando ela cobriu o ebola. Quando ela voltou da cobertura do ebola na África, ela também ficou, aí não foram 14 dias, mais dias, mas não lembro exatamente quanto, num flat isolada, até que passasse aquele período para saber se ela tinha tido algum tipo de exposição ou não. E graças a Deus, em nenhum dos dois casos houve nenhum tipo de exposição. Aliás, como o Gandur mencionou na CBN, também na Folha a gente está muito próximo do zero de casos. Houve um caso de pessoa que pegou nas férias, mas não estava frequentando a redação, então, nesse ponto até agora, nós estamos tranquilos. Do ponto de vista do risco político, que é o que você pergunta, o principal da sua pergunta, a nossa orientação é principalmente manter a cabeça fria, não cair em provocações e não aceitar humilhações. Mas não aceitar humilhações não é partir para a briga, partir para discussões, é se afastar. Eu acho que esses repórteres, especificamente que cobrem o dia a dia ali da entrada e da saída do Palácio do Alvorada, que estão expostos àquela claque que vai todo dia ali para o presidente para aplaudir, gritar e xingar e tal, eles têm agido com muito profissionalismo e muita maturidade, na minha opinião. Em duas situações exemplares desses repórteres, não só o da Folha, como dos outros veículos dos nossos colegas. O episódio lamentável, deplorável, que o presidente levou um humorista vestido de presidente para responder às perguntas dos jornalistas e falaram, responde. Os jornalistas deram um passo para trás e pararam de trabalhar até que aquela palhaçada promovida pelo presidente da República deixasse de acontecer. Não houve briga, não houve bate-boca, mas houve profissionalismo. E o profissionalismo foi um gesto de dar um passo para trás. A outra situação que foi quando ele falou cala a boca, o repórter
ele não falou, você não manda em mim, cala a boca, já morreu. Ele continuou perguntando. E depois nós soltamos uma nota dizendo, não, nós não vamos nos calar. Então, a orientação é cabeça fria e profissionalismo, e tem dado certo até agora. Em casos de manifestações políticas, que teve um fotógrafo e um motorista do Estadão, por exemplo, que foram agredidos fisicamente, aí é o que eu falei da cobertura de guerra. Na dúvida, se você vê que a situação está complicando, você está sendo cercado, saia, não tem problema nenhum em sair, fugir, sair correndo. Fuja do perigo que é essa orientação. Além disso, nós temos feito reuniões, eu com os gestores e os gestores com as suas equipes, semanais, passando orientações querendo saber se há repórteres que precisam, por exemplo, de acompanhamento psicológico, a gente oferece isso para quem quiser. Não houve necessidade até agora, mas há a possibilidade. E que nos avisem, já houve isso. Um dos profissionais que cobria essa manhã ali a entrada e saída do presidente Bolsonaro pediu, eu não quero mais fazer essa cobertura. Nós falamos, ok, vá fazer outra, e perguntamos quem gostaria de fazer essa cobertura, alguém levantou a mão e essa pessoa está fazendo a cobertura nesse momento. É como, de novo, a analogia da guerra, porque é uma guerra, nesse caso uma guerra política, no outro uma guerra sanitária. Você não é obrigado a cumprir essa pauta, você é convidado ou você se oferece para. A partir do momento que você não quer mais, não se sente mais seguro, não se sente mais em condições psicológicas de cumpri-la, você pede seu afastamento, nenhum julgamento será feito a seu respeito, nós aceitaremos no exato momento que você pediu seu afastamento e tentaremos ver se a gente consegue fazer a cobertura contra o profissional. Tem funcionado assim até agora. Eu queria complementar. Acho que o Sérgio falou praticamente tudo, mas queria complementar pelo viés da minha indignação profissional com o que está acontecendo, né? Até para a Tereza entender, tem algumas coisas semelhantes lá nos Estados Unidos, mas acho que nós estamos em escalas superiores, né? Mas é isso, quer dizer, a imprensa tem agido com profissionalismo. Infelizmente, o poder público responde a fatos com ódio. Ódio que percola por meio de estruturas sofisticadas, usando financiamento pouco transparente, não se sabe bem de onde vem, ou sabe um pouco, mas no mínimo, uma grande covardia, porque o poder público sempre terá muito mais estrutura, poder e uma desproporção em relação a uma voz, seja um veículo que pertence à sociedade, né? Então, é lamentável ver que, uma vez eleito e empossado, um governante que é um servidor público se ocupe de defender a sua cidadela e não de propiciar um ambiente aberto, democrático e seguro, né, para a informação. Parece ingênuo o que eu estou dizendo aqui, mas de vez em quando é bom revisitar esses fundamentos tão básicos, né, de uma democracia e de um funcionamento mínimo, né, civilizado, né. A gente prossegue com os nossos procedimentos educados e civilizados, mas me preocupa a insuficiência deles em alguns casos. Delma, você quer fazer um complemento? Só complementando, sem repetir ali o que Gandura e Sérgio já falaram, na questão sanitária, é isso. Desde o dia 1, acho que todos nós temos trabalhado com o princípio de se a pessoa se sente confortável a fazer aquela cobertura, ela vai, se ela não se sente, não haverá nenhum problema nisso, né? Não tem nenhuma obrigação de fazer aquilo, pelo contrário. E de dar todas as condições. A gente também teve uma repórter que passou 12 horas ali numa UTI de coronavírus, a gente fez milhões de consultas a especialistas, a direção do hospital, em como se paramentar, que cuidados tomar, foi feito com toda a segurança possível. Na questão da política, o que eu queria complementar é que a gente sempre diz, sempre reforça com todas as equipes, que a gente tem que respirar e manter firmes os nossos princípios de jornalista, que é, desde sempre, ser crítico a qualquer governo, não interessa qual é o governo,
cobrir com todo o detalhe qualquer medida e qualquer governo, e sempre responder com fatos, com apuração, com fatos. E, além disso, o que todos nós também podemos fazer é sempre dar todo o apoio jurídico aos nossos profissionais quando isso é necessário, quando há ataques nas redes, quando há campanhas de difamação, que atingem a reputação deles, porque a gente sabe também que esses ataques virtuais deixam as pessoas mais fragilizadas, né? Elas ficam recebendo aquele ataque ali o dia inteiro, dias, semanas, às vezes, e não tem nem ideia da dimensão que aquilo está tomando. Então, a gente sempre coloca na nossa área jurídica sempre muito à disposição dessas pessoas para acompanhar todos esses casos. Ok. Gente, fazer a última pergunta, queria que os 4 respondessem, começando pela Tereza. Tereza, se pudesse escolher uma coisa que a cobertura da pandemia nos ensinou e que daqui para frente a gente vai fazer diferente. Eu devo escolher apenas uma coisa? A que você considera a primeira que vem à sua cabeça, que você considera mais importante. Porque também não adianta você tirar a resposta dos outros, porque cada um tem que pensar alguma coisa. Se alguém quiser responder antes da Tereza. Desculpa, eu não ouvi a pergunta, Guilherme. Se alguém quiser responder antes da Tereza, o que eu até agora a pandemia já nos ensinou. Ela está começando a responder. Pode ir lá. Nós estamos mais fortes do que antes. Eu acho que a gente consegue, sim, fazer a cobertura com qualidade e lidar com os desafios, os obstáculos. E eu gostaria de continuar explorando as possibilidades do trabalho remoto, porque realmente aumenta a qualidade de vida das pessoas que trabalham na minha redação. Alguém aqui mencionou, eu acho que foi o Ricardo, ou seja, esse aspecto da família, né? Então, essa é uma das coisas que aparece com frequência com os nossos jornalistas. No meio desse caos, eles têm tempo agora de ficar com os seus filhos, e normalmente na nossa vida diária a gente não tem tanto tempo assim. Então, essa é uma das coisas que a gente vai continuar explorando. Ok. Posso falar? Vai lá, Sérgio. Eu acho que são duas. A primeira é que informação de qualidade importa, e não só importa num momento como esse, como salva vidas. A gente sempre teve uma noção um pouco fluida de que o nosso trabalho pode ajudar a salvar vidas, a melhorar a vida das pessoas. Agora, é concreto. Quando o presidente diz que tomar desinfetante pode ajudar e a imprensa profissional fala tomar desinfetante mata, você está salvando vidas com informação de qualidade. E o segundo ponto, acho que para mim bastante relevante, é a comprovação de que o jornalismo é feito por pessoas, não por lugares, não por aglomerações, não por estar numa redação. Como eu falei, nós estamos com quase 100% das pessoas em home office e o site está no ar, os podcasts estão sendo feitos, as newsletters estão sendo feitas, os pushes estão sendo mandados e o produto impresso sai no dia seguinte e chega à casa das pessoas. Então, esse exército de jornalistas, não importa as condições e onde, o local onde eles estão, eles seguem apurando, eles seguem falando com as fontes, eles seguem passando as informações pelo filtro do jornalismo profissional, ainda que capilarizados e dispersos em centenas de lugares diferentes. No final, o conjunto continua sendo importante. Acho que esse é um aprendizado. Eu queria destacar 2 pontos também. Um mais da missão do jornalismo e outro da questão pessoal nossa. Da missão do jornalismo, eu acho que é um pouco isso que o Sérgio falou, eu acho que a gente teve nessa crise a dimensão da importância de um trabalho jornalístico bem feito, né, suado, cobrindo todas as pontas, correndo atrás da melhor informação possível, e foi muito palpável, acho que para todo mundo que trabalha com isso, ver como isso muda a vida das pessoas, né? Você vê que um serviço bem feito sobre coronavírus ajuda as pessoas a tomarem decisões mais embasadas, como que uma denúncia de algo que está sendo feito errado também pode abrir o olho das pessoas e fazê-las cobrarem mais do poder público.
E mais na questão individual, pessoal, eu acho que mostrou a enorme capacidade de adaptação da gente, né? Como a gente está discutindo aqui, foi uma mudança de trabalho, de forma de trabalhar muito rápida, né? Muito repentina, e mostrou como a gente é adaptável, como a gente, com colaboração e com força de vontade, a gente é adaptável e a gente consegue mudar coisas que a gente, se perguntasse 2 meses e meio atrás, assim, uma redação funcionando quase 100% em home office, nenhum de nós diria que isso é possível, e a gente fez em 2 meses. Eu acho que a gente tem que prestar uma homenagem aqui a cada profissional da redação que se empenhou, como Tereza falou, né, cuidando do filho em casa, com home office, lavando roupa no intervalo, e como cada um se empenhou para isso dar certo. Se ninguém tivesse se empenhado, ou se só poucos tivessem se empenhado, isso não daria certo. É um empenho pessoal de cada um. Eu acho que a gente tem que render essa homenagem a cada profissional da redação, de cada função diferente, que fez isso tudo acontecer muito rápido. O home office, acho que é impressionante, como que, pelo menos aqui para os jornalistas brasileiros, a gente vai ter um antes e depois, né? No exterior é muito comum, já há anos, de não irem todos para as redações, e aqui agora estamos entrando nessa. Ricardo como Gandu. O Sérgio falou, Oi, né? Fernanda. O produto sai, né? A gente está fazendo um esforço Exatamente. enorme, e o produto sai, e a gente está vendo a repercussão, né? No Globo também, a gente tem 2 meses aí de recorde de audiência, de visitantes, de vendas de assinaturas digitais, né? De novas pessoas chegando, não só ao Globo, mas a Extra e Época também. Então, é um orgulho ver o produto saindo, né? Depois de todo esse esforço, a gente vê que a gente continua oferecendo ao leitor produtos de qualidade. Tem uma pergunta sobre especificamente o home office, que se você puder contemplar, Gandu, na sua resposta, além de dizer o que você acha que a gente aprendeu, que é uma pessoa perguntando, mas não se perde o espaço de diálogo? Eu presumo que você vai dizer que a gente continuou dialogando do mesmo jeito, né? A gente não deixou de dialogar, nem colocar nada no ar sem debater, mas queria te dar a palavra para você completar. Obrigado. Não, respondendo especificamente, eu acho que continua, mas perde sim. Como eu disse anteriormente, eu acho que não vai esvaziar totalmente. Depois que tudo passar, acho que o presencial volta a ter o seu valor, ele tem um encontro pessoal, acho que podemos ter um balanceamento aí. Antes de dar a palavra final, complementando o que a Fernanda disse, também colocaria aí um voto de louvor, Fernanda, ao pessoal da tecnologia, pessoal da técnica, principalmente na rádio, que viabilizou apresentadores trabalharem de casa, os técnicos de som, de áudio, foram fundamentais, têm sido, né? Fundamentais. Eu colocaria o meu ponto aí, Guilherme, como jornalista e como cidadão. Como jornalista, eu não tenho dúvida de que vamos sair disso, já estamos mais fortes, informação é valiosa. Eu acho que as pessoas estão aprendendo cada vez mais a se alfabetizar midiaticamente, e o jornalismo profissional vai sair dessa situação mais fortalecido. Como cidadão, eu me vi muito frustrado, e aí no nível mundial, como que não houve uma cooperação global, os organismos multilaterais pouco agiram efetivamente, não é? Com raras exceções, com algumas exceções, mas preponderou o egoísmo, o fechar fronteiras, não só fisicamente, mas também conceitualmente, né? E eu fiquei bastante frustrado com a baixíssima cooperação global ainda vista em torno dessa pandemia. Numa perspectiva otimista, acho que nós vamos sair daí com mais nível de voluntariado, mais nível de solidariedade, é o que resta para a humanidade. Bom, muito obrigado. Meus caros, eu queria agradecer a vocês 4, especialmente a Tereza, por ter participado com a gente. Tereza, espero que você tenha conseguido entender que a parte que a gente falou sobre o nosso presidente, a realidade a gente sabe que não é muito diferente da sua, mas estamos falando sobre coisas nossas. Sérgio, muito obrigado. Maria Fernanda, muito obrigado. Gandu, muito obrigado. Agradecer à Embaixada, e, em nome da Abrage, e ao Palavra Aberta, e ao Projor, que nos apoiaram na divulgação desse seminário. A próxima mesa é sobre combate à desinformação, que, conforme os 4 falaram aqui, mais do que nunca é fundamental a diferença entre a vida e a morte.
Muito obrigado a todos e bom resto de seminário. Bom trabalho. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, colegas. Obrigada, Tchau. foi ótimo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.